Tem amigo meu dizendo que é o seguinte, o torcedor do Flamengo hoje não pagou ingresso, pagou couvert artístico para ver esse Flamengo jogar contra o Vitória. Uma grande noite no Maracanã para a torcida rubro-negra e é difícil, né, Renata? Queria até ouvir dos comentaristas, porque os adversários que vão enfrentar o Flamengo hoje em dia, eles talvez tentem olhar outros jogos, né? Quando um adversário enfrenta melhor o Flamengo, o Atlético, quando pressionou, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo e fazer um bom segundo tempo na Copa do Brasil. Mas é difícil, porque se você ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então deve estar sendo um desafio para os adversários entenderem como tentar enfrentar esse Flamengo por aí. Não, Renata? Boa noite, bem-vinda, amiga. Descanso, voam, depois 3 em 3 dias não conseguem performar. Isso ainda não está demonstrado, vai ser demonstrado um dia e vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que cientificamente demonstrarão que o jogador precisa de 4 dias para poder ter uma recuperação total. Muito sobre esses dois jogos, essa goleada incrível do Flamengo, 8-0 no Vitória. Que apetite é esse Flamengo do Felipe Luiz, que deu show e homenageou esses 60 mil torcedores que lotaram o Maracanã na noite dessa segunda-feira. Eu tô aqui com Carlos Eduardo O Mansur, com Felipe Bastos, com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no X do Twitter, o caminho vocês já conhecem, tá aí na sua tela, não dá pra errar, né? Hashtag Troca de Passes. Vão lá e mandem as suas mensagens pra gente, na medida do possível. Vou tentar conversar com vocês, ler algumas das mensagens dos telespectadores, tá certo? Deixa eu começar a conversar aqui com o Mansur e com o Felipe Bastos para falar sobre essa segunda-feira de bons jogos no Campeonato Brasileiro. Especialmente esse do Flamengo, uma goleada rara no Campeonato Brasileiro, especialmente nesse Campeonato Brasileiro, né, de 20, 15 anos para cá, que tem sido marcado por duelos muito mais equilibrados, menos goleadas discrepantes e menos, na teoria, né, Mansur, desnível técnico entre as equipes. Hoje foi um atropelo, uma das grandes exibições da história do Campeonato Brasileiro, um jogo para ficar na memória de qualquer torcedor do Flamengo, né? Porque o do Vitória hoje é uma noite para esquecer. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Felipe. Filipes, né? Eu não me acostumo quando tem os dois aqui. Dá para dar uma boa noite aos dois ao mesmo tempo. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Bom, assim, é difícil encontrar o que falar, né, dessa goleada do Flamengo. Primeiro, assim, é o tipo de jogo que a gente não tem vontade que termine, né? Porque a gente que gosta de futebol é uma exibição de futebol de absoluto primeiro nível. Evidente, não, claro, evidente que o torcedor do Vitória vira um suplício em dado momento, mas para o torcedor neutro, para quem acompanha o futebol de maneira neutra, não dá vontade que acabe. Eu peguei alguns números aqui que me chamam muito a atenção. O primeiro deles, até a gente está consultando, não sei, pode ser que seja durante o programa a gente talvez tenha a resposta para isso que você vai dizer. Me chamou a atenção que o Flamengo entrou em... O que o Flamengo construiu é um elenco que a gente talvez não tenha, raramente viu no futebol brasileiro. Jogadores se reunirem, jogadores desse porte, ainda mais nessa era do jogo atual, em que os grandes talentos saem, enfim. O futebol ficou muito caro, uma série de questões. O Flamengo entrou em campo hoje com... quando nosso continente ficou exportador, isso ficou mais raro ainda, o Flamengo entrou em campo com 6 jogadores titulares que já jogaram Copa do Mundo. Isso é muita coisa. Tem outro número que é muito impactante. Fui olhar a tabela agora, o Flamengo nesse momento tem 35 gols de saldo. Isso é incrível. O Flamengo marcou 44 gols e só sofreu 9. 35 gols de saldo. 35 é mais do que qualquer outro time do Campeonato Brasileiro tem de gols marcados. Total. Muito também por conta da defesa, né, Mansur? Porque o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato com apenas 9 gols sofridos. E esse é o ponto impactante, assim. Quando você olha pro time do Felipe Luiz, muitas das grandes características desse time acontecem, apesar da grande qualidade técnica reunida, grande parte das qualidades desse time se exibem sem bola. Né? A fome de roubar a bola do adversário é enorme. Os dois primeiros gols do Flamengo de se elogiar. Isso. Os 2 primeiros gols do Flamengo nascem da pressão ofensiva, de recuperação no campo ofensivo. E a partir daí o Flamengo hoje criou de tudo que é jeito. O Flamengo hoje fez gol a partir da pressão ofensiva, o Flamengo hoje fez gol a partir de construção com o adversário colocado atrás. Se falar sobre os gols, vai acabar o programa. Não fez gol quando o adversário tentou se adiantar e sofreu gol nas costas. O Flamengo invertia para os pontas, o Flamengo tem 2 volantes
que hoje jogam num nível brutal, né, que são Jorginho e Saul. O Plata transformado num jogador que por dentro gera associação com todo mundo. Parece que é uma máquina de fazer tabelas, apoios, né, e colocar, o tempo inteiro. Associar com os jogadores. O Arrascaeta num dia inspirado. Uma qualidade técnica muito alta que resultou num placar desse tamanho. É raro de se ver, como eu disse no começo do programa. Felipe Bastos. Vimos talvez uma das grandes exibições individuais do campeonato hoje também. Na verdade, é difícil dizer sobre um só, né? Porque eu ia dizer sobre o Samuel Lino. Mas a gente ia pensar o que fez o Arrascaeta no jogo, os gols que o Pedro marcou, né? Com a qualidade técnica que ele mostrou para finalizar. É difícil dizer quem foi o melhor, mas ainda assim tenho para mim de que o Samuel Lino fez hoje uma exibição memorável, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Realmente, assim, o que o Flamengo fez hoje foi um espetáculo. Meu amigo Eric Faria falou muito certo dentro da transmissão que o torcedor que foi ao estádio hoje, ele não pagou o ingresso, né? Pagou o ingresso não para ver um jogo, sim para ver um espetáculo, e foi o Flamengo. Foi o que o Flamengo fez no jogo de hoje, né? Assim, de todas as qualidades, para mim, a que mais me impressiona é o pós-perda do Flamengo. Porque você conseguir fazer com que esses jogadores de qualidade técnica elevadíssima, assim. O Flamengo tem muito jogador com qualidade técnica que consegue decidir o jogo a qualquer momento. Principalmente com esses dois volantes, Saul e Jorginho, o Flamengo tem muita qualidade no centro do campo. Mas você fazer com que esses jogadores da parte da frente saiba que você sem bola, você tem que se dedicar o tanto quanto você tem a bola, para mim é o ápice do trabalho do Filipe Luís, porque ele conseguiu extrair isso desses jogadores. O Flamengo no pós-perda, ele é muito bom. E aí por isso que acontecem os gols, por isso que acontece muitas das vezes o Samuel Lino saindo de mano a mano, aí você vê o Samuel Lino driblando, aí você vê dentro da área a fome dos jogadores, zona de finalização preenchida, você vê sempre os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira, Léo Ortiz, sempre dentro do campo do adversário. E para mim também é de se elogiar hoje o respeito do Flamengo com Vitória. Para mim o maior respeito quando eu tive dentro de campo, do outro lado, talvez quando eu estivesse tomando uma goleada, quando tivesse acontecendo isso contra mim, os jogadores da equipe adversária fazer tentar dar uma caneta sem ser objetiva, como foi a do Lino, tentar fazer uma jogada de efeito para trás, isso aí acaba desrespeitando o jogador que está do outro lado. O Flamengo em nenhum momento hoje fez isso. O maior respeito que o Flamengo teve foi buscar o gol o tempo inteiro, buscar o 7º, o 8º, buscar até o 9º gol. Teve a possibilidade também com bola na trave, finalização. Isso que para mim o Flamengo hoje é o maior postulante ao título, obviamente. Ainda mais que depois dessa vitória, vir o maior favorito, mas com menções honrosas. Para mim, o destaque do jogo são 3, né? Esses que você citou aí. Samuel Lino, que para mim parece que não foi convocado e falou assim, Então tá bom então. Vou te mostrar se eu não posso ser convocado. Pedro, com esse golaço que ele fez, e a Arrascaeta desfilando a sua técnica, né? Arrascaeta, a gente precisa ter mais dele no futebol brasileiro. É isso, esse elástico do Pedro foi a lá Rivelino. Impressionante. Jogado. Belíssimo gol. Vamos fazer o seguinte, eu prometo que a participação da Renata e dos comentaristas vai ser curta, porque a Renata precisa descansar. Né? Depois do que ela fez hoje, ela precisa de um descanso. 8 gols no mesmo jogo não é fácil para ninguém. Não há gogó que aguente. Mas eles vão entrar aqui direto do Maracanã para conversar com a gente, para falar sobre essa goleada do Flamengo, 8-0 sobre o Vitória. Tem amigo meu dizendo que é o seguinte, o torcedor do Flamengo hoje não pagou ingresso, pagou couvert artístico para ver esse Flamengo jogar contra o Vitória. Uma grande noite no Maracanã para a torcida rubro-negra. E é difícil, né, Renata? Queria até ouvir dos comentaristas, porque os adversários que vão enfrentar o Flamengo hoje em dia, eles talvez tentem olhar outros jogos, né? Quando um adversário enfrenta melhor o Flamengo, o Atlético, quando pressionou, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo e fazer um bom segundo tempo na Copa do Brasil. Mas é difícil, porque se você ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então deve estar sendo um desafio para os adversários entenderem como tentar enfrentar esse Flamengo por aí. Não, Renata? Boa noite, bem-vinda, amiga.
É isso, Felipe. Tudo bem? Boa noite pra você, pros meninos aí da bancada. Todo mundo tá acompanhando o Sport TV, o Troca de Passes. Estou viva, tá? Depois desse 8-0. E é aquele 8-0... Não é aquele 8-0 que vai aos pouquinhos, não, né? Começa o primeiro tempo, 2. Começa o segundo tempo, mais 2. Eu falei, meu Deus do céu, haja fôlego pra narrar esse jogo aqui hoje. Mas é isso, né? Os adversários agora... Agora não, né? Não é de agora, porque o Flamengo já é diferente e o Flamengo tem um elenco. A gente falou muito sobre a força desse elenco, né? Quando o Felipe Luiz precisa fazer substituições, não cai o nível, enfim. E os adversários, com certeza, precisam pensar e estudar muito o Flamengo para enfrentá-lo, seja no Maracanã ou qualquer estádio, né? Couvert artístico, eu adorei esse termo, já falei aqui pro Eric que eu vou roubar dele, só não sei se eu vou poder usar em algum momento, né? Porque espetáculo igual o Flamengo deu aqui, eu não sei se outro time vai dar nesse Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Eric? De volta aqui agora dentro do Troca de Passes. Oi, Rê, de novo, Ricardinho, um abraço Felipe, Mansur, Bastos, um abraço para todo mundo. Pois é, foi uma atuação realmente de gala, dessas que o torcedor do Flamengo que teve aqui no Maracanã e que assistiu ao jogo pelo Sport TV, pelo Premier, vai lembrar para sempre, né? 8-0 é um placar realmente muito fora da curva. Mas eu acho que assim, qualquer outro adversário que viesse enfrentar hoje o Flamengo nessa noite inspirada, que os principais jogadores estavam, teria muita dificuldade. Não seria 8-0 contra todo mundo, obviamente, mas qualquer adversário hoje teria que jogar muito e ser muito competente defensivamente para conseguir impedir que o Flamengo hoje fizesse os gols, assim, porque estava todo mundo hoje muito inspirado, a coisa aconteceu com muita naturalidade, os jogadores se procuraram muito o tempo inteiro, toque de primeira de um lado, toque de primeira para o outro. E aí, assim, no que eu disse durante o jogo, acho que o Carille também ainda ajudou para esse recital do Flamengo, né? Quando ele põe o Lucas para marcar o Samuel Lino como um lateral direito e não como um ala, ele deu todo o campo, tudo que o Flamengo e o Samuel Lino gostam, né? É campo para fazer 1 contra 1, é pegar a bola de mano a mano toda hora com espaço. E o Samuel Lino deitou e rolou, né? Assim, vocês destacaram ele como o melhor jogador, houve o Pedro, o Arrascaeta, acho que o Plata também, coletivamente ele ajuda demais, ele faz a roda girar, os dois volantes, enfim, foi uma atuação assim muito boa de todo mundo, tanto que eu brinquei com a Renata. Quando isso acontece, acho que o craque do jogo é o Felipe Luiz, né? Que fez com que todo mundo pudesse ter essa atuação que teve essa noite aqui no Maracanã. É isso, os caras estavam nas melhores versões deles hoje, né? Nesse gramado. E daqui dá pra cabine, que é longe pra caramba, dá pra gente ver como eles estavam leves, confortáveis, à vontade. E Ricardinho, o jogador pega a bola, tem que executar um movimento, mas já sabe o que vai fazer no próximo. E isso encanta, né? Toques curtos, rápidos, um achando o outro o tempo todo e embalando esse Flamengo aqui hoje e deixando essa torcida apaixonada aqui. Verdade, Renato. Um abraço para todos da bancada lá do Troca. Eu acho que hoje realmente foi uma noite de gala do Flamengo. É lógico que o Vitória cometeu alguns erros no começo do jogo, né? E o Flamengo não tem nada a ver com isso, aproveitou com a sua competência, com a sua qualidade, né? Mas hoje foi uma noite que qualquer adversário seria muito difícil, né? De enfrentar o Flamengo, porque os jogadores estavam realmente numa noite especial, individualmente, coletivamente, e quando você tem um time de qualidade, que é o caso do Flamengo, não vou dizer nem um time, um grupo de qualidade, né? Porque hoje os titulares aí que começaram jogando, o Bruno Henrique estava no banco, né? O Carrascal estava no banco, o Luiz Araújo no banco, o Alan no banco, enfim, Danilo, é quase que um outro time, né? Outro time, do mesmo nível que o Flamengo tem à sua disposição. E o Vitória realmente, com as suas deficiências e com a sua organização, logo com 4 minutos estava 2-0. Então o Flamengo jogou muito bem pelos lados, realmente o Samuel Lino se destacou individualmente, teve espaço e com a sua qualidade, porque ele é um jogador que realmente ele é efetivo, ele provoca o marcador, ele ocupa espaço, ele não é de ficar muito negociando passe, ele domina e verticaliza a jogada. E hoje ele foi muito feliz em vários lances, fez 2 gols também, o Arrascaeta muito bem, né? Tecnicamente acima da média, com toques de primeira, com a finalização de canhota, que ele tem tanta qualidade que a finalização dele no gol parece simples, mas não é simples. Você não sabe fazer, né? Você tem que ter precisão, né? Aí a gente falou dos 3 gols do Pedro, né? Que estava numa noite também, o elástico que ele deu, até falei do Ribelino, que dava esse elástico, né? Foi um golaço, né? E a gente também pode falar dos que não fizeram gols, porque o Saul jogou muita bola, esse Jorginho joga muita bola, todas as jogadas passam pelo pé dele, todas. Os dois zagueiros hoje mais
construíram do que defenderam, né? Essa foi a realidade. Varela se apresentou bem também, o Alexandre se machucou, o Vinha entrou bem, enfim, foi uma noite especial, enfrentou um Vitória que realmente não teve chance, não teve força, né? Foi batido, foi dominado, né? E a gente falava de um clube de tradição com tanta história, realmente não pode tomar 8, não pode tomar. Por mais que o Flamengo fez uma grande partida e construiu esse resultado, o Vitória e nenhum time no Campeonato Brasileiro pode tomar 8 gols, porque assim, por mais que tenha uma superioridade, você tem que manter um padrão, mas hoje o Vitória fugiu do seu padrão e o Flamengo estava em estado de graça. Foi um resultado bem construído, e para quem não assistiu o jogo vai dizer, poxa, 8, foi 8, não, perdeu e foi 8, poderia ter sido até mais, porque o Flamengo criou oportunidades para isso. Deixa eu ver se eu fazer um leve destaque pro Pedro, porque além dos 3 gols, e todos muito bonitos, né, eu acho que hoje ele fez tudo aquilo que o Felipe quer. Os gols a gente sabe que o Pedro vai ser sempre, vai sempre entregar, mas eu acho que a participação dele para fazer o jogo andar também, teve vários momentos que ele pegou, girou, tocou a bola rapidamente, construiu, fez pivô, enfim, acho que hoje é aquela partida pro Felipe chamar o Pedro na sala e falar assim, Pedro, é isso aqui que eu quero de você, nada além disso, se você fizer isso, tá tudo certo. Perfeito. Deixa eu ver se eu vou lembrar de tudo. Me ajudem aqui, ó. Maior goleada do confronto. Nunca um 8-0 Flamengo pra cima do Vitória, nem vice-versa, né? Maior goleada desse Campeonato Brasileiro. Maior goleada dos pontos corridos e de toda a história do Campeonato Brasileiro. Nunca teve um 8-0. Flamengo, na verdade, em 1981, né, contra o Fortaleza, aplicou um 8-0 também. E hoje o Pedro tinha, antes da partida começar, eram 99 gols no novo Maracanã. Agora ele tem 102, é o maior artilheiro desse novo Maracanã. Então, assim, muita coisa, né? Além desse 8-0, do desempenho, do individual, do coletivo. Né? Numa segunda-feira, para mais de 60 mil torcedores, a gente falava durante a transmissão, né? Flamengo colocou no sábado e hoje mais de 100 mil torcedores aqui no Maraca. Exato. E com tanto gol, chegou uma hora que eu tava preocupado aqui, viu, Felipe? Se a Rafaela não ia nascer antes da hora, assim, porque ela passava a mão na barriga e falava, essa menina tá chutando, essa menina tá chutando. Falei, ela chutou várias vezes. Para, Flamengo, de fazer gol, porque eu não sei fazer parto, não. Ainda bem que eu tô só de 6 meses, porque ia dar ruim aqui. A gente volta com vocês. Tem gente dizendo que ela tava chutando mais que o Pedro até hoje aí. É isso, não é fácil não. Deixa eu agradecer, meus amigos, Eric Faria, Renata Silveira e Ricardinho, meu camisa 11. Obrigado pela presença aqui no Troca. Rê, vai descansar que você merece hoje, hein? Valeu, pessoal. Nós vamos continuar falando aqui sobre essa goleada do Flamengo. 8-0 sobre o Vitória. Mais um detalhe, quando a gente fala de números, né? Diga. Já que os números hoje são todos eles enormes, superlativos, é evidente que veja bem, quando a gente fala de que a reunião desses grandes talentos, ela é resultado de poder econômico, é evidente, mas o espetáculo que o campo mostra, ele é resultado de competência, de qualidade de trabalho. É inacreditável você pensar que depois da Copa do Mundo de Clubes se discutiu o Felipe Luiz no Flamengo, né? Isso parece um pouco surreal. Agora, que o Campeonato Brasileiro ele passa, ele demorou demorou até 2014 para a gente. Começou em 2006 o Campeonato de Pontos Corridos com 38 rodadas, 20 clubes, e ele demorou até 2014 para que alguém batesse 80 pontos, né? E depois, se a gente bater de novo 80 pontos nesse ano, que muito provavelmente vai acontecer, a gente vai ter 8 das últimas 11 edições como campeão batendo 80 pontos. Mas o que eu quero falar é o seguinte, isso é também um resultado de que a elite mais rica do campeonato está pontuando mais. Primeiro, a gente vai se habituando aos pontos corridos, vai concentrando também uma disputa entre os mais poderosos, você vai exigindo que rodada após rodada você se concentre na disputa por pontos. Isso acontece com o Flamengo e Palmeiras, os maiores investimentos atuais do futebol. Não estou tirando o Cruzeiro da disputa, mas só para dizer que o aproveitamento atual do Flamengo, se projetado a 38 rodadas, se o Flamengo mantiver o aproveitamento atual, ele tem projetado para 38 rodadas entre 86 e 87 pontos. Seria a segunda maior marca da história, atrás só dos 90 pontos de 2019. O aproveitamento atual do Palmeiras, se mantido, projeta o Palmeiras entre 83 e 84 pontos. Isso significa que seriam 10 pontos a mais caso esse venha a ser o cenário final da tabela, 10 pontos a mais do que o melhor vice-campeão da história, que é o Santos com 74. O Santos do Sampaoli de 2019. A forma como o Flamengo e o Palmeiras estão ditando
a batida desse campeonato, o ritmo necessário para acompanhá-los, o Campeonato Brasileiro nunca viu de 2 times assim. Quase sempre, quando alguém fazia, por exemplo, a pontuação disparou, do Flamengo, ele disparava. E a gente hoje tem, se o Palmeiras ganha o jogo que ele tem a menos, ele está 1 ponto atrás do Flamengo. Não tem 8-0 que resolva essa situação. Sim. Né? Ainda tem confronto, né? Ainda tem confronto entre os dois. É um campeonato aberto entre 2 times que estão ditando um ritmo muito alto, exigindo. Por exemplo, do Cruzeiro, que tenta manter uma toada ali para se aproximar, exige demais. Você precisa ganhar muito semana após semana. E o Cruzeiro, para mim, não está fora da disputa ainda. Você sabe que, pensando nesse jogo, esse é um jogo de superlativos, né? São diversos. Por exemplo, o Samuel Lino hoje fez 2 gols e deu 3 assistências. São 5 participações diretas. Segundo o pessoal do Datafute, até que manda mensagem pra gente, isso não acontecia desde 2019, quando o Arrascaeta, no mesmo jogo, também participou de 5 gols na mesma partida. Hoje o Pedro fez 3 gols e deu 1 passe, ou seja, participou de 4 gols. E o Arrascaeta, se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui, faz 1 gol e dá 2 assistências, certo? Então vejam o quanto esse trio participou dos gols. E uma outra coisa, eu já disse aqui programas atrás, né, algumas rodadas atrás, sobre o Samuel Lino, algo que eu admiro muito no Samuel Lino. Ele raramente deixa de terminar as jogadas. Isso. Ele, quando pega na bola, é muito difícil ele dar um passe para trás inofensivo. Ou ele vai para cima do marcador e arruma um escanteio, por exemplo, ou ele consegue passar pelo marcador e dar um passe, um cruzamento, ou ele faz a jogada para ele próprio finalizar. Dificilmente ele dá um passe inofensivo para trás para que a jogada se reinicie. E eu gosto demais desse tipo. E o detalhe é que ele faz isso com alto índice de acerto, né? O que faz com que ele seja muito decisivo, como foi hoje, por exemplo. Sabe por que você gosta desse jogador? Porque é um jogador da essência do futebol brasileiro. De drible, arriscando, buscando sempre quebrar a linha, buscando sempre o último terço ali e decidir num drible ou então numa finalização ou numa assistência como ele fez hoje. E é isso que a gente estava se acostumou lá atrás a ver. Descanso, voam, depois 3 em 3 dias não conseguem performar. Isso ainda não está demonstrado, vai ser demonstrado um dia e vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que cientificamente demonstrarão que o jogador precisa de 4 dias para poder ter uma recuperação total. Não será esse ano. Felipe, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Nos últimos jogos a gente viu uma dupla de volantes que tem saltado os olhos do torcedor, que é o Jorginho e o Saul. Os dois estão muito bem no meio-campo. E recentemente você tinha falado que inicialmente o Saul tinha vindo para aquela posição ali mais ou menos que jogava o Gerson, que você enxergava ele ali e que, claro, ele também poderia jogar como volante. Eu queria saber se você mudou de opinião, se agora você enxerga ele mais como um volante, essa dupla que ganhou uma sequência de jogos, se não me engano, 3 jogos seguidos juntas. E aí, ok, tem o retorno do Pulgar, mas se você enxerga o Saul já mais nessa posição como volante, ou se a tua ideia depois é arrastá-lo ali para a ponta ali. Como eu falei, o Saul é um desses jogadores que podem fazer várias posições. Igual era o Gerson, né, que também jogava de volante, podia jogar mais adiantado. As circunstâncias que aconteceram com lesões, com cartões e com a falta, né, de alguns jogadores, como a lesão do Eric, e o próprio Alan teve uma lesão, o Nico, me fez pensar em trazer ali também, principalmente pelo momento do Plata e do Luiz Araújo, onde estão cada vez melhor os dois. O Plata está num momento extraordinário também, e eu sei que o Saul tem muito mais para dar naquela posição mais adiantado, mas é verdade que deixou essa dupla de volantes que você citou, Saul e Jorginho, deixaram um bom sabor desde o primeiro jogo e cada vez mais estão mais entrosados, porque eu acredito muito nessa relação, como eles se entendem dentro do campo, como eles se procuram, e eles estão se procurando cada vez mais, estão se entendendo, se complementando e fazendo as coberturas necessárias tanto com bola como sem bola, onde estão muito bem compenetrados e é isso, mais concorrência e melhor para mim. Felipe aqui, boa noite. Hoje
Hoje veio a nota artística, né, que você tanto fala, o Flamengo nesse segundo turno, e do crescimento da equipe desde o jogo do Inter em casa para cá. No Beira-Rio, o time jogou melhor ali, e agora o segundo jogo também, e final de semana, enfim. Queria que você falasse desse crescimento no segundo turno. Obrigado. Bom, como eu falei na outra coletiva, quando chegam muitos jogadores novos e tem entradas, saídas, o grupo ele se transforma, né? O ambiente ele se renova. Muitas vezes existe um período onde parece que o grupo está encontrando nova alma ali, e esse momento passaram alguns jogos e o grupo está criando essa identidade. Eles estão cada vez mais amigos, dentro e fora do campo, estão se conhecendo cada vez mais, estão se adaptando à cidade, os jogadores novos, e os que já estão ajudando muito eles nesse processo de adaptação. Mas isso tudo também tem uma parte negativa, onde os jogadores precisam se encontrar, se adaptar dentro do campo, encontrar a sua melhor versão, dependendo do jogador que tem do lado. E aí teve esse momento de transição e a equipe se encontrou, essa identidade está se formando justo no momento mais importante da temporada, onde foi às oitavas da Libertadores, né? Então, junto com essa nova identidade, veio as vitórias e a confiança. Então agora o grupo está muito fortalecido com isso. Mas como eles mesmos falaram dentro do vestiário, pés no chão, estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda, temos muito pela frente, e temos que continuar trabalhando. E pelo que eu sinto desse grupo, querem trabalhar mais e mais. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Até um tempo atrás eu até te questionei sobre o Flamengo cercar ali a área do adversário, começar os jogos com muita intensidade e não conseguir converter isso em gols. No jogo contra o Inter, o Flamengo faz 2 gols em 12 minutos. Hoje o Flamengo faz 2 gols em 3 minutos e mantém o ritmo, mantém a pegada. Você disse na época que faltavam jogadores determinantes, né, para poder converter aquelas ações todas em gols. Hoje você tem esses jogadores determinantes, a janela fecha dia 10, você ainda pretende reforçar a equipe ou fechou agora o ciclo de contratações e esses jogadores determinantes de fato chegaram ao Flamengo? Obrigada. Bom, sobre contratações e saídas, eventuais saídas é assunto da diretoria, né? É o clube que monta o elenco para que eu possa tirar a máxima performance deles. Eu acredito que não deve haver mais entradas, mas sim possivelmente saídas nesse grupo, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas eu não tenho nenhuma dúvida que está muito forte. Esse elenco está muito forte e, como eu falei na pergunta anterior, a chegada de novos jogadores cria essa concorrência interna e eleva muito o nível de jogadores até que não estavam num grande momento e estão crescendo junto, né? Isso é o melhor. Eu acho que a janela do Flamengo, eu tenho certeza que a janela que nós fizemos foi extraordinária. Foram contratações pontuais que identificávamos que necessitávamos melhorar e elevar ainda mais o nível. E a gente vê essa qualidade dentro do campo, né? Mas, respondendo a tua pergunta sobre os gols, hoje entrou no começo, mas o jogo tem 90 minutos, às vezes pode entrar no segundo tempo. O importante é que o time mantenha a consistência. Ser consistente no futebol é o mais importante. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Foi uma atuação conjunta, muito qualificada, mas individualmente também vários jogadores foram muito bem no campo. Queria falar sobre 2, o Samu, Lino e o Pedro. O Samu teve 2 gols, 3 assistências. O Pedro, 3 gols, 1 assistência. A importância de ter esses jogadores de nível de seleção brasileiro. O Samu, enfim, desencantando com gols marcados, assistências. E sobre o Pedro, se me permite, ele tinha a oportunidade de marcar um 4º gol. Ele já fez isso contra o Tolima, lá em 2022. Mostra também o espírito de grupo, ter passado aquela bola para o Bruno Henrique na hora da cobrança de pênalti. Obrigado. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que
outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos, escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe é muito importante, a chegada dele, também para levar o nível, tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto, e está num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola para o Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Oi, Felipe, aqui na tua frente, Sérgio Lobo. Parabéns a você por ser um comandante de uma equipe que hoje fez história aqui no Maracanã. Porque eram 22 anos, né, que foi 2003, e o recorde de gols no Campeonato de Pontos Corridos estava lá, que era o jogo do Goiás 7-0 no Juventude. E o Flamengo hoje bateu essa marca, repetindo um 8-0 também de 81. E foi um time de 81 com 5 gols do Nunes. Eu queria saber 2 coisas de você. Se você, como atleta, você tinha participado de um 8-0 ou até de mais, e como é que vai ser agora, essa semana que você vai ter, porque vai ter jogos da Copa do Brasil, o Flamengo não vai estar. O que você vai ter de ganho nesta semana para preparar o time contra o Grêmio? Afinamento, jogada ensaiada, bola parada, qual vai ser o teu ganho com essa semana, digamos, livre para o jogo de domingo aqui na parte da tarde? Sinceramente, não lembro de ter feito. 7, sim. 7 como jogador, né? Eu lembro de ter ganhado de 7-0, mas de 8 vou procurar. Não tenho essa lembrança. Sobre o que a gente vai treinar durante a semana, corrigir coisas do jogo que devemos corrigir, treinar vários conceitos do modelo de jogo, afiançar ainda mais essa ideia, que eles já entenderam muito, está muito claro que os jogadores já assimilaram tudo que tem para assimilar, mas quando tem jogos consecutivos, esses comportamentos se perdem, então podemos treinar vários aspectos que não tem tempo para treinar durante uma sequência de jogos, como detalhes, só por um exemplo, treinar laterais, por exemplo, então isso numa semana cheia te permite fazer todo esse tipo de treino que entra também em outra fase do jogo. Então, eu como treinador gosto de ter semana cheia para poder trabalhar, porque eu sei que os jogadores assimilam mais e mais a ideia. Felipe, boa noite. Olha, se foi 8 assim, imagina se ele começar a treinar lateral, que nem ele falou, Mansur. Ele não treinou lateral ainda. Imagina, arremessa, pum, gol. Pô, aí os adversários estão perdidos. Deixa eu dar aqui o nosso... Alguns times da Europa têm hoje treinadores especializados em situações de arremesso lateral. Pois é, eu sei disso. Não só os de bola parada, mas os treinadores... Não fala tanto incrível. Assim, daqui a pouco ele vai... Antes do Piero do Mansur, o nosso produtor, né, o Sérgio Lobo, que estava lá na entrevista coletiva e fez essa última pergunta aí ao Felipe, falou sobre a maior goleada dos pontos corridos, e o Flamengo também se colocou na maior goleada, ou entre as maiores goleadas da história do Campeonato Brasileiro. A maior é de 1983, Corinthians 10, Tiradentes do Piauí 1. A segunda maior é do Vasco 9, Tunaluso 0. O Flamengo se iguala a outras 2 goleadas, que também aconteceram 8-0. O Guarani ganhando do River do Piauí 8-0 e o próprio Flamengo sobre o Fortaleza 8-0. 81. Em 81. O Guarani contra o River do Piauí foi em 82. Então essas são as 5 maiores goleadas da história do futebol brasileiro. O Flamengo se coloca entre elas. Curioso que naturalmente o torcedor do Flamengo gosta de ouvir qualquer coisa relativa a 1981, mas curiosamente também nesse ano o Flamengo não foi o campeão brasileiro, né? É verdade, foi campeão do mundo, né? Isso.
Mas o campeão brasileiro foi o Grêmio. Campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão do mundo. E o campeão brasileiro foi o Grêmio, ganhando do São Paulo na final. O Flamengo foi eliminado nas quartas pelo Botafogo. É isso. Ô, Mansur, eu sei que você já preparou aí algo mais pra gente analisar sobre essa exibição de gala do Flamengo. Eu pretendo explicar aqui porque o Flamengo ganhou de 8, porque não vou conseguir. Você não vai fazer análise dos 8 gols. Não, também não. Senão nós vamos ficar aqui até o Sport TV News de amanhã pra mostrar aqui. Na verdade, separei 3 lances, mas 2 momentos em que o Flamengo, naturalmente, já é reconhecidamente muito bom, mas os 2 primeiros eu quero destacar o papel do Saul. Né? Porque foi assunto na coletiva. E ele participa diretamente dos 2 primeiros gols. Aqui está o Flamengo pronto para pressionar. Como é que, em geral, a pressão é? Né? Aqui você tem os 2 homens na frente, Arrascaeta e Pedro. O Pedro está fazendo a pressão de fora para dentro. Porque aí, de acordo com o lado que o goleiro sair, a pressão vai individualizar no lado da bola, né? E aí os jogadores que estão aqui vão fazendo os encaixes. Então a gente vai ver isso muito bem agora. O passe vai ser dado para o lado de fora. O Saul corre para encaixar aqui, o Plata vem com esse, tem o salto aqui do Samuel Lino e o Flamengo encaixa a pressão do lado, o homem que em tese fica livre é o lateral do lado oposto, porque aí obriga o adversário a fazer a inversão. Com isso o Flamengo induz o Vitória para o lado e vai comprimir ele contra a lateral do campo para tentar retomar a bola. E aqui está o Saul, que muita gente tinha questionamento assim, sobre a condição física, se ele ia conseguir participar do jogo de pressão. Ó. Ele vai chegar, faz a retomada e o Jorginho imediatamente constrói. Como volante do Flamengo, quer algum detalhe? Quer que volte? Eu quero. Então vai. Eu quero, porque é um detalhe que chama muita atenção. No pé do Jorginho, né? Isso. É um detalhe que chama muita atenção. Esse passe, o desarmar Armando é muito importante nesse momento. Porque esse primeiro passe para frente, ele desarma... Então vamos voltar aqui um pouquinho. Volta só um pouquinho, aí, ó. Isso. Saul faz o desarme. Saul faz o desarme, a bola cai no pé de Jorginho. O passe dele é pra frente. Isso aí já... O controle, né? O controle. O primeiro toque. O primeiro toque. Aí ele já faz aquilo que a gente já falou aqui no Troca de Passes sobre o terceiro e o quarto homem. O terceiro e o quarto homem tá nesse passe aí. Então, por falar em primeiro toque Armando, a gente vai ver agora. Parece que a gente combinou. De novo a pressão. Tá aqui aqui de novo a pressão orientando pro Vitória jogar pro lado. Só que aí, o que vai acontecer? O goleiro tenta sair pelo meio. E aqui vai aparecer o Saul. Só que olha como o Saul vai fazer a antecipação. Um toque só. Num toque só ele já armou a jogada pro Pedro fazer o gol. Desarmou Armando Ele fez a antecipação armando. E aí o Flamengo já abriu os 2-0 em 6 minutos. Só pra gente fechar, outro aspecto que o Flamengo normalmente é muito bom, atrair o adversário para ganhar as costas. Só que aqui, quando o Flamengo por vezes é pressionado, o Flamengo não tem problema em colocar, às vezes, muitos jogadores fazendo esse trabalho, porque muita qualidade técnica reunida atrai mais adversários para o campo do Flamengo e sobra espaço atrás. Sem contar que aqui a gente teve uma pressão que não foi tão bem estruturada pelo Vitória. A gente vai ver como o salto aqui é muito atrasado. Né? Já começou errado. A partir daí já desequilibra, porque o Ronald que está aqui por trás, que também talvez devesse, né? Fechar para o lado, mas aqui ele já está numa inferioridade e o salto ali é muito atrasado. Mas o gesto defensivo do Ronald está muito ruim nesse momento aí. Até o perfil, né? O perfil dele está muito ruim porque ele está perfilado. É muito fácil falar depois de um 8-0, mas ele está perfilado, o Léo Ortiz já tocou a bola e em nenhum momento, ou ele corre no Saul, que está na frente dele, ou ele corre no Jorginho, que está do lado dele. Ou seja, a pressão vai quebrar, não tem como. Mas também é assim, né? Tá em inferioridade numérica aí, né? Fica mais difícil mas normalmente marcar. É normal, muito difícil. O Flamengo, por exemplo, ali pressionou com um menos, deixando o jogador do lado oposto livre. Em geral, os jogadores estão pressionando, correm para o lado da bola, encaixam e individualizam no lado da bola. Agora, aí a partir daí, gente, é muita qualidade técnica, né? Porque, aqui o Jorginho já tá sozinho, Jorginho. E olha como ele corre avisando, fazendo sinal, ó. E aí, olha como ele vai achar o passe. E a partir daí o Flamengo coloca quase 4-3, né? Contra a última linha do Vitória. E aí, gente, o resto é qualidade pura. Tem aqui ainda o último detalhe, que é o movimento do Arrascaeta, que vai... deixar o Pedro sozinho lá, né? Vai deixar o Pedro sozinho e vai atrair também a atenção
do defensor. Do Halter. Sobrou. Tem execução, tem treino, tem qualidade técnica, qualidade tática, tem tudo isso reunido. São alguns momentos dessa goleada que tem gols absolutamente muito bem trabalhados, muito bonitos. São conceitos que o Flamengo usava muito. Quando a gente vinha aqui elogiar o Flamengo no início do ano, até a parada da Copa do Mundo, o Flamengo usava muito esses conceitos que usou no jogo de hoje. De terceiro, quarto homem, desarmar, armando, principalmente quando tinha Pulgar, De La Cruz e Gerson dentro de campo. São jogadores que conseguem fazer as construções. E aí o Flamengo no jogo de hoje, com o Jorginho e Saúl no centro do campo, ele consegue dar muita qualidade. E aí foi o que o Ricardinho e o Eric falaram na transmissão. Você dá um frescor no Arrascaeta que ele não precisa vir buscar a bola.